a respeito de um texto, aliás, um único versículo na palavra de Deus, mas que nos chama muito a atenção devido à sua importância, devido à sua promessa, devido à mensagem, à verdade contida nele. É o Salmo de número 33 e o versículo de número 12. A palavra de Deus ali diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então isso desperta o nosso interesse, né? Esse texto, quando fala feliz, algumas versões da Bíblia vertem bem-aventurado, né? Próspero, abençoado. Mas a grande questão é, que nação é essa? Que povo é esse? Será que se aplica à nossa nação? Será que esse versículo se aplica ao nosso país? Alguns, né, desejosos de ser e viver esta realidade, faz ali aquelas manobras religiosas, né? Faz uma declaração e em alto e bom som, né? Declaram, né? O Brasil é do Senhor Jesus. Às vezes nós colocamos símbolos religiosos aqui, acolá, né? Fazemos alguma liturgia nesse sentido, usando a bandeira da nossa nação, e às vezes outros já pensam mais numa questão bíblica, histórica, né? Será que essa nação é o povo de Israel? E muitas vezes nós, desejosos por viver, né? Ou aliás, quem não deseja, né? Viver e sentir que esta realidade se aplica à sua vida, então nós notamos que muitas coisas têm sido colocadas, muitos posicionamentos, muitas atitudes, muitos discursos, mas a grande questão é que isso não passa de apenas o nosso desejo, porque quando olhamos para o texto, para o versículo em si, ele é autoexplicativo, ele diz muito bem quem é esta nação. Infelizmente, esta nação não é o Brasil. Esta nação não é os Estados Unidos, não é a China, não é a Argentina, não é Israel, não é o Canadá. Esta nação é qualificada como a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele, o Senhor Deus, escolheu para a sua herança. Então, nós podemos ver que essa nação não se restringe a um povo, a uma geografia, a uma raça, a uma etnia. Esta nação é um povo cujo Deus é o Senhor. Esta nação é a nação que está sendo mencionada lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, né, versículo 9 e 10. A palavra de Deus vai deixar claro para nós aqui que é esta nação que o Salmo aqui está se referindo, a esta nação pela qual o Salmo está dando essas promessas maravilhosas que deixa a gente de fato encantados, boquiabertos e desejosos, né, de ser e de pertencer a essa nação. A palavra de Deus vai dizer assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então esta é a nação. Essa é a nação, é o povo de propriedade exclusiva de Deus. E quem é este povo? É o Brasil? É a América? Estados Unidos? É Israel? Não. O texto vai dizer muito claramente: é o povo que alcançou a misericórdia de Deus. É o povo que está em Cristo, que estão em Cristo. E como eu já disse, né, isso não restringe a uma etnia, não se restringe a uma raça, a um espaço geográfico, mas ao fato de estar em Cristo. A palavra de Deus também no livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo escrita aos irmãos em Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 26, diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo Jesus se revestiram. Assim sendo,
Não pode haver judeus, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vocês são em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então o texto está deixando claro que este povo é o povo que está em Cristo. É o povo que agora é declarado filho de Deus. É o povo que são cidadãos do reino de Deus. Esta nação é o reino de Deus. E aí vemos que para que possamos pertencer a esta nação, nós precisamos ser cidadãos do reino de Deus. E como se torna um cidadão do reino de Deus? Não é por nascimento. Para ser brasileiro, nós nascemos no Brasil, obviamente somos brasileiros. Mas para ser cidadão do reino do céu, é através do segundo nascimento, ou do novo nascimento, como Jesus falou. A Bíblia nos diz que, certa feita, um certo líder religioso, um homem importante da religião importante em Israel, que era o farisaísmo, ele era um dos principais dos fariseus, diz o texto sagrado. Ele chegou de noite a conversar com Jesus e ele foi informado por Jesus que para entrar ou fazer parte desta nação cujo Deus é o Senhor, fazer parte do reino dos céus, era preciso nascer de novo. Jesus deixa isso muito claro em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E aí, quando nós observamos a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, e nos versos 14 e 15, ali o texto sagrado diz que depois que depois que João Batista fora preso, Jesus começou a pregar o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então ali fica claro que a condição para o novo nascimento, e obviamente, como já dissemos, o texto de João deixa muito claro que é a condição, o novo nascimento é a condição para entrar ou fazer parte dessa nação feliz, dessa nação abençoada, cujo Deus é o Senhor. Para ser o povo que Deus escolheu para a sua herança, é preciso nascer de novo, e para nascer de novo é preciso arrependimento e fé. Então, se queremos fazer parte desta nação cujo Deus é o Senhor, nós precisamos cumprir esta exigência de Deus: arrependimento e fé. Arrependei-vos e credes no Evangelho. E a questão fica muito clara também na palavra de Deus quanto ao porquê esta nação é feliz. Por que esse povo é abençoado? Porque este povo, embora esteja na terra, ele vive como gente comum, por assim dizer, normal, não somos extraterrestres, mas muito embora nós precisamos dos recursos, das coisas deste mundo, nós comemos, nós bebemos, nós vestimos, nós precisamos dos transportes, nós precisamos da educação, nós precisamos da saúde, ou seja, nós vivemos uma vida normal, nós os cidadãos do reino dos céus, nós o povo cujo Deus é o Senhor. Mas por que essa nação é feliz? Por que a Bíblia vai dizer que este povo é abençoado? Porque muito embora ele vive no mundo, mas precisam das coisas deste mundo, mas não depende disso, ele depende do Senhor. Então é isso que faz toda a diferença. Esse povo é feliz porque a política, a economia, as circunstâncias que fazem parte do processo, do andamento das nações. Você já observou? As nações, uma está lá em cima hoje, amanhã é outra. Se a gente observar a história, uma se levanta, a outra cai, e assim vai, e é crises daqui, crises dali, expectativas frustradas daqui, expectativas frustradas dali, decepções dos seus súditos, ou cidadãos daqui e dali. Mas a nação cujo Deus é o Senhor, a Bíblia vai dizer que ela permanece para sempre. O reino de Deus é um reino
para sempre, é um reino eterno. Então, nós observamos isso, e eu acho muito importante, na declaração de fé do profeta Abacuque, né? Lá no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, nós vemos uma declaração muito interessante quanto a isso, porque ali é uma declaração de um cidadão desta nação, um cidadão do reino de Deus, né? E o profeta, aliás, as escrituras, né, através do profeta Abacuque, a palavra de Deus, vem dizer assim o seguinte para nós, capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, e ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareça do aprisco, e no curral não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza como da corça, e me faz andar nas minhas alturas, né? Então, esse texto é muito interessante, Abacuque 3, versículo 17 até o 19. Por quê? A palavra de Deus está sendo muito clara ali, dizendo que ainda, que todas as coisas desse mundo decepcionam, né? Que todas estas expectativas não se cumpram dentro da normalidade, dentro de uma expectativa de produtividade. Mas mesmo assim, um cidadão desta nação, cujo Deus é o Senhor, um cidadão, melhor, né? Que Deus é o Senhor dele, ele faz parte dessa nação abençoada, ele faz parte dessa nação bem-aventurada, muito embora ele está no mundo, mas ele não depende do mundo. Então todas as coisas do mundo podem dar errado, todas as expectativas podem ser negativas e frustrantes, até amedrontadoras, mas esse cidadão é um cidadão do reino de Deus, ele é feliz, ele tem a sua expectativa em Deus, ele se alegra no Senhor. Isso quer dizer que ele confia no Senhor, e no Senhor ele tem o seu sustento, porque o Senhor é o dono, o Senhor é o mantenedor, o Senhor é a garantia da sua vida. Então, diante disso, nós vemos também que não é a questão de quem somos, mas de quem somos. Deu para entender? Muitas vezes a gente frisa muito aquela questão, né? Quem é você? Mas o mais importante não é quem é você, mas de quem é você, né? Não é o quem somos, mas de quem somos. Eu vejo esse testemunho também na vida do apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, né? No final do livro de Atos registra aquela história da viagem do Paulo, né? Sendo preso por causa do Evangelho e sendo levado a Roma. E o texto diz ali que eles enfrentaram uma grande tempestade a ponto de perderem toda a expectativa de sobrevivência ali. Mas em meio àquela crise toda, o Paulo se levanta e diz para o povo que com ele navegava: tende bom ânimo, porque o Deus a quem eu sirvo e o Deus de quem eu sou me falou comigo essa noite que ninguém há de perecer. Eu acho muito interessante isso. Não é a questão de quem somos, mas a questão é de quem somos. E os cidadãos desta nação, cujo Deus é o Senhor, eles são povo de Deus. Não é que eles são gente mais melhores, com uma qualidade extraordinária, mas a questão é quem é o seu dono. O Senhor dela é o grande eu sou, né? Então aí está a grande questão. Por que dessa nação é feliz? Porque ainda que todas as, como nós vimos o depoimento do Abacuque, que tudo fracasse, o nosso Deus, que é o nosso dono, ele cuida de nós, né? Então este povo é o povo do reino de Deus, é o povo que são cidadãos do reino de Deus. E isso faz nos lembrar também de um texto muito interessante que está lá no início da história humana, né? No livro de Gênesis, capítulo 2, quando Deus formou o primeiro casal, diz a palavra de Deus que Deus os colocou no jardim do Éden. E no versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis tem uma declaração ali muito interessante. Quando Deus os colocou ali, diz: comam livremente. Eu entendo que esse texto está falando que a manutenção de Deus, ela é plena, ela é completa, a provisão de Deus, e por que não dizer também da proteção de Deus, ela é plena e é completa sobre a vida do cidadão do reino dos céus, ou do reino de Deus, que são sinônimos, né? Quer dizer a mesma coisa. Então, quando nós olhamos para o texto lá de Gênesis, nós sabemos que quando
o primeiro casal estavam ainda no Éden antes do pecado, eles não tinham necessidade de nada e nem medo de nada. Eles eram perfeitos cidadãos do reino dos céus. Eles estavam vivendo nesta nação cujo Deus é o Senhor. Eles estavam vivendo no reino de Deus. Mas aí veio o pecado e a palavra de Deus diz que eles perderam essa condição. Mas em Cristo Jesus, como nós já vimos no referido texto de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, aliás, palavra do próprio Senhor Jesus, ele diz que o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Ou seja, com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, ele nos deu com isso a possibilidade, e digo a possibilidade por quê? Porque é para aqueles que arrependem dos seus pecados e têm fé em Jesus, de voltar a viver no paraíso, no jardim do Éden. Claro que ainda com as limitações das consequências do pecado que aqui está, que só serão extirpadas por completo quando o Senhor Jesus voltar a segunda vez e quando estaremos no reino eterno e pleno de Deus. Aí sim essa palavra de Salmo 33:12, ela irá se cumprir de forma plena na nossa vida. Por que eu digo? Porque ali nós estaremos de fato no reino de Deus pleno e eterno, e será extirpado, será tirado todas as consequências do pecado na nossa vida. A lágrima, a dor, a morte já não existirá, como diz a palavra de Deus lá no final do livro do Apocalipse. Então, esta nação é a nação feliz porque ela tem um dono, ela é propriedade exclusiva de Deus. Esta nação é o povo que está em Cristo Jesus. Não importa se ele é chinês, se ele é americano, né, estadunidense, se ele é argentino, não importa se ele é brasileiro, se ele é boliviano, se ele é da nação de Israel, se ele é do Canadá, se ele é do Chile. Em qualquer lugar do mundo, aonde está ou aonde estiver uma pessoa que nasceu de novo, entrou no reino de Deus e está em Cristo, ela é parte desta nação cujo Deus é o Senhor, é o povo que Deus escolheu para sua herança. O povo que reconhece Jesus como Senhor e como Salvador de suas vidas. E este povo vive esta segurança, né, do reino de Deus. E esta nação, e este povo é feliz. Por quê? Porque é importante a gente analisar, notar o seguinte, que todo ser humano, né, ele vive em busca da felicidade. A sua grande meta, né, o seu grande alvo é ser feliz, né? E nós sabemos que a felicidade, ela é resultado de paz. Ninguém que não esteja em paz pode ser feliz, né? Então, para ser feliz, precisamos estar em paz. Muitas vezes pessoas confundem isso, né? Pessoas buscam um entretenimento, buscam uma diversão, buscam algo ali que possa produzir prazer, achando que prazer é sinônimo de felicidade. Não. Tem pessoas que estão tendo prazer e não têm felicidade. E tem pessoas que não estão tendo prazer, ou aliás, às vezes está até sofrendo alguma dor, ou está passando por algum sofrimento, mas é feliz, né? Então, essa nação cujo Deus é o Senhor é feliz porque ela é bem-aventurada, ela é abençoada em Cristo Jesus e ela recebe do reino de Deus, né, a provisão necessária e a proteção necessária para viver em paz. Aliás, basta a gente lembrar do que Jesus diz, né, nos evangelhos lá, podemos citar, por exemplo, Mateus, né, onde ele diz lá no capítulo 6, ele diz assim, não fiqueis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que vestir, porque essas coisas que se preocupam é os gentios. Mas o Pai de vocês sabe que vocês necessitam delas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. No Evangelho de Lucas nós encontramos a declaração de Jesus, capítulo 12, versículo 32. Não temas, pequeno rebanho, porque o Pai agradou lhe dar o seu reino. Nós vivemos sobre a proteção do reino de Deus, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, o livra e o guarda. Então, esta nação, ela tem a condição necessária para viver em paz, porque ela tem o suprimento das suas necessidades, a proteção e a provisão de Deus, e esta segurança advinda dessa proteção e dessa provisão produz paz, e quem está em paz é feliz. E aí a gente lembra, por exemplo, do Salmo 46, né? Onde diz lá que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha que maravilha, irmãos. Esta nação não está ausente de tribulação, de provações, mas essa nação está na presença de Deus, o que faz toda a diferença. Aí o texto diz assim que não temeremos, né? Ainda que a terra transtorne, que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e as
fúrias dos montes se extremizam. Então, diante das notícias, né, sempre e cada vez mais, né, o ser humano é bombardeado por notícias negativas, notícias que às vezes causam-nos preocupação, né? Os reinos deste mundo se tumultuando, se conflitando, os governantes não dando conta de dar uma resposta à altura da necessidade do seu cidadão, as tramas, as adversidades, as questões pelo interesse do poder e tantas coisas. O texto também do Salmo 46, versículo 4, diz também, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Deus está, né, no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Versículo 5. Que cidade é essa? É a nação cujo Deus é o Senhor. Este é o povo que Deus ajuda, que Deus protege, que Deus guarda, que Deus supre. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, esta nação não é este nem aquele país, nem uma nação pelas dimensões e pelas limitações geográficas e nem pelas condições étnicas, mas essa nação é o povo que pertence a Deus, o povo salvo, redimido por Cristo Jesus, o povo que passou pela experiência do novo nascimento e entrou no reino de Deus. A minha pergunta é: você faz parte deste povo? Você faz parte dessa nação cujo Deus é o Senhor? Se não, basta confessar os seus pecados, arrepender dos seus pecados e depositar a sua fé em Cristo Jesus. Como disse o próprio Senhor Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. E assim você experimentará o grande milagre operado pelo Espírito Santo, o milagre do novo nascimento, que te dará a condição de entrar no reino de Deus e tornar-se um cidadão do reino de Deus e tornar parte desta nação cujo Deus é o Senhor.